Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad contamos como invitado a Paulo Padilla. Paulo es el director del Instituto Paulo Freire de Brasil, un educador de base que ha venido varias veces a Venezuela a trabajar con los equipos de educación popular. Bienvenido, Paulo, a este contacto internacional. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes nuevamente. Paulo, ustedes desde hace años, incluso bajo la coordinación de Paulo Freire, vienen trabajando en la educación popular en sectores marginados y excluidos. Desde la perspectiva del trabajo de la educación popular, ¿qué es para ustedes la calidad educativa? Muy bien, hablamos de la calidad educativa a partir de la cultura del pueblo, considerando sus saberes, su historia, su proyecto de la emancipación social. Entonces, Paulo Freire, que a 50 años, nos daba o exemplo de la lucha concreta em Brasil pela educação popular presente na escola pública, por exemplo, aproveitando as experiências das comunidades, da cultura, estamos então retomando esse processo e tentando fortalecer a luta para que consigamos, enfim, em termos nacionais, trazer para a educação formal, a educação na escola, desde a educação infantil e também até a pós-graduação, os princípios, as diretrizes, as ações que estão presentes nas comunidades. Então, a educação popular para nós outros é uma educação que emancipa, uma educação que fortalece a cidadania das pessoas, e é isso que continuamos fortalecendo, resgatando, e também em níveis locais, nos municípios, e também em níveis nacionais, nas lutas mais amplias. A partir del trabajo con comunidades excluidos, ustedes han enfatizado históricamente el tema de la generación de conciencia. Esa generación de conciencia aparece vinculado a la construcción de ciudadanía. En el presente, ¿cuáles son los mayores desafíos de construcción de ciudadanía que tiene la educación latinoamericana? Então, nós primeiro pensamos que a educação popular reafirma nos compromissos que temos, da educação como um ato político, pregado por Paulo Freire em todo o mundo. Em segundo lugar, que será aí sim um diferencial, da educação popular, um compromisso com os projetos de desenvolvimento, para além do mercado, para além da mercantilização da educação, mas sim compromisso da educação cidadã, emancipadora, para além da lógica do consumo. Então, aí está, para nós outros, a grande importância da conscientização, como você falou agora, mas não só a conscientização, há que conscientizar para transformar. É um movimento, então, que pensamos que hoje, quando falamos, por exemplo, da qualidade da educação, temos que pensar na educação para a transformação social, a educação como gestão social do conhecimento e dos saberes. A educação popular, nesse processo, nos está ajudando a formar para o exercício da cidadania, desde a infância até toda a idade. E não só na perspectiva local, mas falando hoje também na perspectiva de educação planetária, educação cidadã planetária, para que, em nível local e global, possamos fazer a presença da educação popular em todos os processos formativos. Paulo Freire trabajó mucho el tema de la autonomía en la educación, como propósito, como objetivo e incluso como finalidad. Conversanos un poco más sobre la importancia de la pedagogía de la autonomía en el actual contexto latinoamericano. Claro, muito prazer. A autonomia do sujeito é importante, é fundamental para que ele se encontre como um sujeito de identidade, um sujeito digno, E por isso, todo o processo da educação, para nós outros, há que contar com a reflexão da prática, Por isso, a metodologia freiriana parte das experiências,
da cultura das comunidades. Então, resgatando as culturas, os conhecimentos prévios das pessoas, resgatando seus conflitos, suas experiências, né? Aí sim, fazemos a leitura do mundo, né? Conhecendo profundamente os problemas, os desafios da realidade. Nesse processo, há a educação que transforma, a educação que faz com que os sujeitos assumam as suas histórias, né? E se transformem como pessoas dignas, autônomas e capazes de interferir na história. E isso gera um processo coletivo de mudança, da transformação. Assim é que avançamos. Há que ter consciência da realidade, né, na dimensão, inclusive intrapessoal, né, comunitária e interpessoal, para que nesse processo se construya uma luta coletiva de mudança do mundo, né? Então, alcançando todas as dimensões da ação democrática, política transformadora. Paulo, en la actualidad a la educación popular llegan más las mujeres o los hombres. Entonces, até queria anunciar e falar um pouco disso, que acabamos agora, neste mês, dia 22, de aprovar um documento em Brasília, né, que é fruto de 2, 3 anos de discussão, que é o marco de referência da educação popular para as políticas públicas. O que é este marco, né? É uma reflexão sobre as práticas já existentes na história da educação popular há 50 anos, para que não só homens e mulheres, mas que todos os sujeitos, né, da sociedade assumam para si esse compromisso, né? As mulheres, inclusive quando atuam na educação, as mulheres são a maioria, né? Ainda são submetidas a processos paternalistas, machistas e injustos, né? A jornada de trabalho, por exemplo, da mulher é uma jornada 4,30, né? De todo o trabalho na escola, aí chegar em casa e mantemos uma cultura machista, por exemplo. Então, há que formar os homens, as mulheres, os meninos, as meninas, sempre na perspectiva de que todos são sujeitos importantes, né? E esse marco de referência propõe a criação de um processo, de um movimento amplo em todo o país, tanto nas políticas do governo federal, começando por aí, para que, aos poucos, né, construamos uma política nacional de educação popular. Se isso se consegue, a gente vai superar um atraso educacional de 50 anos no Brasil e também na própria América Latina. Então, queremos educar os meninos, as meninas, as mulheres, né, para fortalecer as lutas sociais em todos os âmbitos da atuação, tanto da educação que se faz em casa, na família, né, e também da educação que se faz nos espaços escolares reconocidos como espaços oficiais. En un momento histórico, la educación popular se concentró en el tema sindical, la construcción de sindicatos, en el tema campesino, en el tema de la construcción de identidades comunitarias específicas. Hoy en día, ¿siguen con ese énfasis o la educación popular está mucho más concentrada en el ámbito escolar? Olha, nós temos lutado para que seja possível a articulação, né, de todos os sujeitos do Estado e também da sociedade civil, né? Nem sempre conseguimos fazer o debate político respeitando as diferenças, né? Os desejos de poder, de mais dinheiro para a educação. Então, aqui em Brasil, por exemplo, acabamos agora de discutir a Conferência Nacional da Educação, né? Um movimento histórico para que possamos, por exemplo, aumentar os recursos para a educação, né? Hoje em dia, o Brasil tem em termos de 5,5% do PIB para a educação. Nós outros queremos 10%, né? A discussão que se consegue fazer, chegamos, enquanto possibilidades concretas, a 7% para os recursos ampliados nos próximos 20 anos, o que é pouco para nós outros, né? Então, hoje é um momento, diria, muito efervescente, Bodila,
para as mudanças, né? Estamos em um momento propício para que todos os sujeitos, tanto lá nas escolas, os maestros, nos sindicatos, nas universidades públicas, sobretudo, para uma luta com muito diálogo, né? Superando as diferenças, em prol da educação de qualidade, educação que de fato contribua para uma sociedade mais justa, más feliz para todas las personas. Paulo, a partir de la educación popular, de tu experiencia en la educación popular, si te correspondiera hacer un conjunto de recomendaciones a los ministros de educación de la región, ¿cuáles serían las 3 acciones prioritarias que recomendarías? Primero, acho que 3 medidas seria um pouco para conseguirmos fazer as mudanças, né? Agora, nas perguntas, eu penso que a primeira coisa a fortalecer é a formação, né? A formação permanente dos maestros, dos gestores das escolas, dos membros das comunidades, né? Dos funcionários de apoio, todos os sujeitos, né? Necessitam da educação permanente, uma formação do Estado, né, que seja articulada com a educação popular, e de fato articular significa não só ser a favor da educação popular, significa também financiar a educação popular, né, garantir os recursos para que os saberes, a aprendizagem da educação popular sejam presentes em los currículos, né. Eu diria que o segundo desafio para todos nós outros seria enfrentar, de fato, né, uma reorientação curricular, né, repensar totalmente o conceito da qualidade da educação. Aqui nós outros, Luiz, temos falado em qualidade sociocultural, né, e socioambiental da educação. Os governos brasileiros já têm falado de qualidade social, né, que para nós outros já é um avanço, mas não basta, né? Queremos uma qualidade que discuta as desigualdades, né, dentro do currículo da escola. Queremos a qualidade da educação que discuta a questão ambiental, que não pode mais ficar fora dos currículos. Queremos a educação que inclua as culturas, as diferenças, e como tenho falado, as semelhanças culturais também. E assim, impactar, de fato, os projetos públicos da educação, né? Aceitar os projetos públicos em amplo diálogo com todos os setores da sociedade civil e do Estado. É o que falta muito hoje, né? O que falamos aqui no Brasil pelo regime da colaboração. Nossa Constituição Federal fala do regime de colaboração entre Estado, governo federal e municípios, mas isso é muito complexo, né? Então, há que ter muita humildade, ampliar os recursos para a educação, como terceiro ponto, né, que estou respondendo a sua pergunta concreta, para que a qualidade tenha a ver, por exemplo, com os processos de alfabetização, da leitura, da escrita, das tecnologias, né, da inclusão digital, a inclusão artística, da inclusão da acessibilidade nas escolas, né, e superar as dicotomias entre ciência e as artes, e entre qualquer diferença que as faça. Nós queremos buscar um currículo e uma formação consistente da educação para que, processualmente, aos poucos, né, a curto, médio e longo prazo, planteamos um projeto nacional, né, nascido nas bases da sociedade, para as mudanças concretas. Para ir despidiendo este primer contacto internacional, Paulo, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras que en todo el territorio venezolano están discutiendo el tema de la calidad educativa asociada a la transformación social. Primero quero hablar que muito me gusta el pueblo venezolano. Estive aí em Caracas com ustedes, né, por 2 situações, e é um pueblo muito lindo, muito criativo e muito buscante das mudanças sociais, né? Então, uma mensagem otimista para que nós, primeiro, não acreditemos nunca na neutralidade da ciência, né? Não há neutralidade científica, como você falou, né?
todo o trabalho na educação há que ser um trabalho altamente politizado, na discussão, né, enfrentando, por exemplo, as características do capitalismo moderno, né, e não quer mais, por exemplo, controlar a ordem. Falamos que quer gerir a desordem. Né? Então, temos que entender e não nos confundirmos nos discursos, que inclusive se apropriam das linguagens, de los simbolismos das esquerdas internacionais. Então, cabe a nós, primeiro, estarmos muito conscientes de analisar criticamente as políticas, né, as influências neoliberais na educação, e não pescamos a utopia, como dizia Paulo Freire, né? Se nós somos omissos, estamos a favor de uma lógica que impõe a desigualdade social. Então, há que respeitar, que conviver, que valorizar as diferenças, trabalhar pelos direitos humanos, trabalhar pela dignidade humana, né? E acreditar que a educação que hacemos na América Latina, no Caribe e Brasil, né? Nós queremos unir os pueblos em redes, e hoje é muito fácil, né, hacermos isso, unir nossos projetos para fortalecermos-nos mutuamente. Então, trabalhar muito com crítica, e para finalizar, eu diria assim, retratando muito Paulo Freire utilizava algumas metáforas, né, alguns neologismos, por exemplo, sempre problematizar a realidade. Né? A problematização é uma das categorias chave, né, clave do pensamento de Paulo Freire. Trabalharmos sempre com a esperança sem esperar. Né? Esperança que acredita na utopia como mudança possível, né? Contra as injustiças. E também a gente trabalhar juntos pela finalização, pelo fim da desigualdade social. A educação, como não é neutra, não precisa buscar essa qualidade que humaniza, qualidade que transforma, qualidade que nos permita sonhar e realizar uma cidadania planetária, né? Que todos os sujeitos do planeta possam ser felizes e gozar dos mesmos direitos sociais, né? E todos queremos para o bem de cada uma das pessoas. Formar uma autonomia personal, coletiva y planetaria. Gracias a Paulo Padilla. Paulo es director del Instituto Paulo Freire de Brasil. Un abrazo, hermano, desde Venezuela. Un abrazo deseando el mayor de los éxitos del instituto, del avance de la educación popular en el país. Gracias, Paulo. Luis, muy placer estar contigo y saiba que queremos muy bien el pueblo de la Venezuela, de todo el país, y torcemos para que juntos tenhamos todos, no só éxito en la Copa del Mundo, ¿no? Mas sobre todo en la educación, no proceso de participación social para uma sociedade mais justa e mais feliz, como falei antes. Tá bem? Grande abraço a você e a todos os 10.